O Rubem tinha uma coisa da riscadura brasileira, né, que ele chamava, de construir os signos através dessa construção cultural que não estava nos livros só, né, mas estava no dia a dia, né, na vivência de uma festa de igreja, uma festa católica, ou numa festa de candomblé, ou estando num espaço de umbanda, num terreiro de umbanda, e tudo isso vem para a obra, né. Então, quando as pessoas buscam, elas estão buscando um universo que, de fato, ele é afro-brasileiro, africano, com uma potência, assim, revolucionária política, né? Porque o Rubem era um homem muito politizado, né? Muito confrontador, né? Então isso vai aparecer na obra dele de um jeito muito claro até, e muito evidente, muito contundente, diria. Essa fotografia do Rubem, ele está mostrando a construção do alfabeto quitônico, que são essas figuras que ele desenhou aqui. Ele demorou muito tempo para chegar na signografia do alfabeto quitônico, né? Tudo no Rubem tem um significado, né? A gente vai perceber que tem 3 figuras na ponta, né? De um lado e do outro, e no centro as figuras formam meio que um círculo, junto com o graal. O graal está aqui invertido com o sol no meio, né? Com a base retangular, com os ABBs na ponta, um Oxé e um ABB em cima. E cada figura ela vai trazer elementos signográficos que vão dialogar, né, com essas construções negro-africanas, afro-brasileiras, europeias, portuguesas e essa cultura mundial que o Rubem buscava construir, né? O mais legal é que a gente consegue ver eles nas obras, né? Como as cruzes aqui, né? Por exemplo, aqui é uma cruz, né? As pessoas elas ficam chocadas que existem cruzes desse jeito, mas são cruzes e muitas cruzes, né? Dentro da cultura mundial. Diferente dessa aqui, que é um opachorô, que é a ferramenta de Oxalá, ligada ao cálice graal, com as setas, né, de transformação, tanto para cima quanto para baixo, né. Aqui a gente tem o alfabeto quitônico, né, nessa peça tátil, e a gente pode ver alguns elementos desse alfabeto, né, coisas que estão ligadas não só à cultura negro-africana, como, por exemplo, essas linhas aqui, né. Parece um ideograma do I Ching, e que ele era um leitor assíduo do I Ching, né? Então ele tinha esse contato com essa cultura mística mundial e ele se interessava muito por isso, né? Então ele vai colocar isso também dentro da obra dele, né? Aqui a gente tem as figuras táteis, né? Os objetos que são peças de montar com o alfabeto signográfico do Rubem Valentim. O tridente ele pode ser tanto uma ferramenta, né? Que aparece em diversas culturas, né? Ele pode estar na mão do Poseidon, ele pode estar na mão também do diabo ou do Exu, né? Então é uma ferramenta importantíssima cultural que vai aparecer em diversos povos, né? Aqui a gente tem essa outra figura. As crianças chegam aqui, elas costumam dizer que isso aqui é uma ferradura. E aí eu vou explicando a elas, mostrando algumas referências, e elas conseguem ver que é o cálice graal, muito utilizado na obra do Rubem Valentim. Aqui a gente tem o Oxé de Xangô. O Rubem Valentim, na década de 60, ele faz uma viagem para a Europa, e na Europa ele vai até o British Museum, onde ele se depara com as vitrines de arte africana, e lá ele vai olhar elementos da cultura iorubá, e esses elementos vão mudar a forma como o Rubem vai fazer a sua arte. Quando ele volta para o Brasil, ele já vai estar fazendo uma obra que tem na sua linguagem, né, uma rigidez muito maior do que antes. Ele vai deixar de fazer obras abstratas para fazer obras com uma geometria muito mais rígida, buscando sempre elementos como o Oxé. O Oxé de Xangô ele vai aparecer em diversas obras do Rubem Valentim, porque o Rubem Valentim também era um obá. Um obá, ele é um guardião dentro do terreiro, lá no Opoafonjá, comandado pela Mãe Senhora. Ele tinha esse título como uma pessoa que também protegia e espalhava, né? Fazia com que o terreiro se expandisse, e tudo isso através da figura de Xangô.
gente tem que pensar que o Rubens ele era um homem muito à frente do tempo dele, né? Então ele vai estar encabeçando, junto com o Emanuel Araújo, movimentos culturais dentro da Bahia para poder trazer coisas modernas, né? Coisas que são o futuro, né? Se a gente olhar para a obra do Rubens, ela ficou muito tempo fora do mercado, né, de arte, por conta da dificuldade dos críticos em lerem aquelas obras e entenderem que aquelas obras elas não eram só obras religiosas, mas que elas tinham um potencial cultural, político muito maior do que ser reduzida a um simples misticismo. Então ele usa essa obra para poder discutir não só a questão do racismo, mas a violência que os povos indígenas sofreram aqui também, sendo dizimado, né, pelos colonizadores. Essa obra aqui é um emblema, né, de 1989. Ela é uma obra em 2D, mas ela tem detalhes muito interessantes que são os relevos, né? É uma obra que ela tem planos, né? Ela tem planos dourados, né? Os planos em um azul meio esverdeado, né? E o laranja. E ela vai carregar alguns símbolos importantes que o Rubens usa na obra dele, né? Aqui a gente tem uma seta, né, no meio, em amarelo. Essa seta ela pode estar indicando tanto transformações, quanto ela pode ser ou o ofá de Oxóssi, que é a seta do caçador, ou uma seta, né, de algum indígena caçando uma ferramenta, né? Se a gente olhar de cima, o todo, né? A leitura que eu faço disso aqui é que isso é um navio negreiro, um tumbeiro, que ele está ressignificando através dos signos dos orixás, do Graal, e esse navio ele não carrega mais escravizados. Aqui ele está trazendo de volta elementos da cultura negro-africana e afro-brasileira na obra. Então, essa obra ela é interessante dela estar em 3D, poder ser tátil, tocar, né? Que a gente consegue ver esse navio, né? Esse aqui é o objeto emblemático feito em 1975. É uma peça que ela faz alusão ao orixá Oxoguian. Esse orixá ele veste branco e um azul royal, né? Que é um azul muito parecido com esse aqui. Então a gente vai ter um diálogo de uma obra popular que ela vai trazer essas ferramentas dos orixás, né? Como o Oxé de Xangô aqui no alto, o ABB de Iemanjá, o Sol de Oxalá no centro, o cálice Graal na ponta, as setas de transformação embaixo e um ABB novamente, né? Tudo isso signos, ferramentas dos orixás que elas se mesclam, né? A essas construções também sincréticas, né? E aí a gente pode pensar esse misticismo não só como os alquimistas europeus, mas a gente pensar os alquimistas negro-africanos, né? Como os ferreiros, né? Que construíam as forjas, as ferramentas. A gente tem que ver o Rubens também como um alquimista, né? Um ferreiro que vai estar construindo a signografia, né? Os seus elementos culturais através dessas obras.